Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Conhecer a história é importante, porque assim ficamos sabendo da nossa origem, entendemos melhor o lugar em que vivemos e passamos a ter mais respeito e valorização pelo esforço, pela luta e pelo trabalho dos nossos antepassados. José Aldo Furlan nasceu em 24 de setembro de 1952 e mora até hoje em nossa terra. Filho de Zeferino Euclides Furlan e Victoria Dal Ponte Furlan, casado com Celeste Sequinel Furlan. Ele é pai de 3 filhos, Vitória, Maria, Zeferino e Vitália. Ele é agricultor. Teve uma trajetória marcada pela atuação política e comunitária no município, onde foi vereador, vice-prefeito e prefeito entre 2001 e 2004. Também presidiu a Copercocal. Uma pessoa importante para o município de Cocal do Sul e que tem muito conhecimento do nosso passado é o Sr. Aldo Furlan. Ele tem muitas memórias do que já viveu e lembranças das histórias contadas pelo seu pai. Por isso, o convidamos para contar um pouco da história de Cocal do Sul. A gente vai começar as perguntas agora, Sr. Aldo. Seu Aldo, agradecemos pela sua presença. Podemos começar a entrevista falando sobre o início da colonização de Cocal do Sul. Bom dia a todos, né? Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço a organização deste evento, né? A contribuição, a colaboração de todos para que a memória ela fique acesa em cada um de nós, dos que virão também, né? E um agradecimento eterno aos nossos antepassados que aqui passaram trabalho, dificuldade, choro, desespero, perseguições, mortes, e nunca desanimaram porque tinham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, acreditaram neles mesmos que poderiam fazer desse sertão bravio um piccolo paese, né? Um pequeno núcleo, como foi, e depois na Città, que é hoje a cidade de Cocal do Sul. Disse para mim, no dia do sepultamento do Luiz Fabro, nosso ex-vereador, a Sheila Bosa, falando comigo, nós conversando sobre o passado, sobre a situação de hoje, né? A modernidade de hoje, as dificuldades do passado. Ela me disse assim: Furlan, hoje nós somos o sonho dos nossos antepassados. Eles sonhavam muito com a nossa situação de vida hoje. Hoje nós estamos muito bem, né? Temos médico 24 horas, não só em Cocal, mas temos os postos de saúde, temos tudo isso. E na época, no início da colonização, quantas pessoas morreram e foram sepultadas a par ou ao lado do tronco da árvore que estavam derrubando, né? Se ficasse doente, tinha que só rezar e fazer algum chá e esperar a morte chegar em casa, porque como é que ia se deslocar daqui para a Laguna de a pé procurar um médico? Era assim, né? Então, a gente às vezes fica muito triste com alguém que hoje tem tudo na mão e poderia dar exemplo e consideração ao sofrimento passado, e ao bel prazer destrói qualquer coisa porque acha que está em seu poder a assinatura, então resolve fazer isso, né? Que pena, não somos todos iguais, né? Mas eu acredito que se tu olhar para aqueles que fazem o bem, se tu tens intenção de fazer o mal, tu vai pensar mais do que uma vez para fazê-lo, porque
tu vai te espelhar naquele que faz o bem. Então, como é que vamos começar com a entrevista, né? Só um parênteses aí para você. Uma pergunta. A minha família paterna é búlgara. Eu? A família da minha... desculpa. Fala um pouquinho. A família paterna do meu, que no caso do meu pai, é búlgara. E a família da minha mãe materna é polonesa. Aí eu gostaria de saber que o senhor falasse mais a relação entre os italianos, poloneses e os indígenas. Por favor. A tua mãe é polonesa? Isso. De que família? Eles são Sizeski. Sizeski? Só que eles são misturados, sabe? Sim, Sizeski, colonizadores de Cocal. A família Sizeski foi muito importante, como todos os demais poloneses, né? Vieram para Cocal do Sul, para antigo núcleo Rio Cocal, e depois Ascioli de Vasconcelos, e depois Cocal, e depois na emancipação, Cocal do Sul. Vieram mais de 100 famílias polonesas, né? A família Sizeski foi muito importante também. A imigração polonesa foi muito importante para Cocal, porque eles eram muito persistentes na religião, muito devotos, muito fervorosos, né? A exemplo do nosso saudoso Papa João Paulo, né? O Karol Wojtyła, né? Você vê que a falta que faz para o mundo, né? Então, os Sizeski, eles se estabeleceram no início na linha espanhola, depois para a linha Torre, né? Onde hoje a família Sizeski ainda é muito forte em Cocal. Muito forte. E aí a tua parte do teu pai é Rodrigues? Não, eles são Silveira. Silveira. Vieram depois para Cocal também, né? Mas há de se dizer que todas as pessoas, todas as famílias que vieram para Cocal, sejam elas italianas ou polonesas, alemães, passaram 2 ou 3 famílias, mas não conseguiram formar um núcleo. Então eles foram para Morro da Fumaça, colonizar lá, mas também não deu certo. Não formaram, não conseguiram, não tinha números, não tinha 2 famílias, 3, né? Então, quem foi colonizar Morro da Fumaça foi a família Sequinel, tanto Cocal como Morro da Fumaça. A família, filhos de Pietro Francesco Sequinel e Maria Teresa Sasso. O primeiro comércio de Cocal foi de Pietro Sequinel e Maria Teresa Sasso, que seria aonde hoje é a WM, né, a oficina do Vanderlei, é isso, né? WM, ali seria o comércio de Pietro Francesco Sequinel, que, isso em 1900, que depois foi incendiado, até hoje não se sabe do porquê, né, mas naquele tempo não existia energia elétrica, não tinha nada disso, e como é que foi incendiar, né? Mas deixamos assim, né? A dúvida, mas não se tem as provas, né? Então foram colonizar lá. Aí as famílias polonesas colonizaram também a linha Ferreira Ponte, família Klima, família Biela, família Szczezinik, famílias Kanarek, famílias... tinha a Tafona lá embaixo do paredão, como é que era? Milak, o nono Milak, tinha uma Tafona próximo à represa 2 do Rio Cocal, na linha Ferreira Pontes, vizinha à propriedade do senhor Domingos Rosso, existia uma Atafona, agora me fugiu o nome do nono Milak, né? Há 100 e tantos anos atrás, né? A primeira, evidentemente, que foi de Paulo Sequinel, né? Que é a primeira indústria de Cocal foi Paulo Sequinel, com a Tafona, depois engenho de cana, engenho de farinha,
e por aí afora, né? Depois, então, vieram várias outras, né, pequenas, início, serrarias, olarias, né? Então, mais me perguntem mais alguma coisa? Qual foi a importância da fábrica de banha para o nosso município? Na verdade, é bom que se lembre, e quem lembrar, e quem não lembra, mas fica conhecendo, que passe adiante e registre. Da fábrica de banha, aquelas pessoas que não tinham dinheiro, mas trabalharam de uma maneira que hoje ninguém mais iria trabalhar, saindo daqui para o Rio Grande do Sul, trabalhando na estrada de ferro, a construção de ponte, para conseguir um dinheiro para entrar na sociedade da fábrica de banha, que foi o que alavancou o crescimento e atraiu novas famílias para a Cocal, a fábrica de banha, que por muitos anos trabalhou. Então a exportação era os carros de boi. No início, quando já a colonização, quando já os colonos já tinham feito uma parte de pastagem nas terras, né? E já tinham ido a Tubarão buscar, talvez, vamos dizer assim, né? Uma porquinha, uma leitoa, um filhote de porco, né? Nós que somos da roça sabemos do que estamos falando, né? Os demais não sei. Enfim, para começar a criação, para começar a criar, então tinha que buscar onde? Ou laguna ou tubarão. Sair daqui a cavalo com jacá. Jacá é feito tipo uma bruaca, só que a bruaca é de couro e o jacá é feito naqueles moldes, daquele material, a taquara. Então, quando começou já a ter a criação, aí começaram a criar porco, os terneiro, boi, e buscar vaca de leite, comprar vaca de leite, tinha que buscar em Tubarão ou Laguna, porque aqui era, né? Então, quando começou já o abate dos porcos, né? Para o consumo da casa, e como os colonos eram muito trabalhadores, né? Produzia-se bastante milho, então fazia-se as engordas dos suínos, né? Engordava lá, fazia assim uma chiqueirada de porco. Então, como era? O porco era criado no pasto solto com o trato, mas ficava no campo solto. Só a partir de 1 ano, porque hoje nós temos a genética que o frango 45 dias, né? No tempo passado, quem lembra? Lembra? O frango começava a cantar quando tinha 1 ano, né? Quem lembra? Que ainda cantava todo rouco, torcendo o pescoço, né? Tinha 1 ano, né? Lembra aí, Inês? Muito bem. Hoje, com 45 dias, tem frango de 5 quilos. O que é que nós estamos nos alimentando, né? Então, o porco só era preso no chiqueiro, no curral, ou na fase de engorda, quando tinha 1 ano, porque até ali ele só crescia. Então, prendia-se lá 10, 12, 15, 30 porcos e fazia engorda. Quando abatia, matava, carneava, se reunia a vizinhança, fazia a carneação, e o que era feito? Apanhavam as folhas do caeté, né, da mata, né, o jacá feito de taquara, carregavam nos cavalos. Então fazia assim, uma camada de folha de caeté, sal e carne, outra camada de folha de caeté, sal e carne. Por quê? Para a folha de caeté não deixar a carne aquecer, e o sal é o que segurava a carne. Saíam daqui para pedras grandes, puxando os animais para levar a carne a pedras grandes, que nessas alturas já tínhamos estrada de ferro. Muito bem, daí conduzia para a Laguna e ia para o Rio de Janeiro. A banha, a carne, de volta traziam
o sal, a querosene e, se sobrava algum dinheiro, uma peça de riscado. Riscado. Eu tinha uma calça de riscado e, emprestando para cá e para lá nas festas, não me devolveram mais. Que pena, né, essas coisas. Então, a dificuldade, se nós formos falar das dificuldades que eles passaram, seja eles os italianos, os poloneses, os alemães, os Açores não se embrenharam na mata. Eles tinham medo dos índios, né? Mas o italiano, o polonês e o alemão vieram mata dentro, né? Então, mais uma coisa, assim, da fábrica de banha. Então, aquilo ali, aqueles corajosos que fundaram a fábrica de banha, nunca deverão ser esquecidos. E eu quero uma hora dessa... A vice-prefeita está aí. Né? Uma hora dessa, façam uma placa. Eu não consegui fazer no meu tempo tudo que era para ser feito. Uma placa em homenagem aos fundadores da fábrica de banha. Não é difícil. Você nos apresenta os nomes? Como? Você nos apresenta os nomes? Ah, sim. E também, então, né, não podemos deixar de falar da fábrica de banha e da cerâmica Cocal. A cerâmica Cocal, você vê que tudo que nós temos hoje aqui gira em torno da cerâmica Eliane. Ela foi cerâmica Cocal. Não tem nenhuma das ações aqui, né? Não bateram foto aquele dia lá, né? Das ações da Eliane, né? Da cerâmica Cocal. Não tem nenhuma para mostrar para o pessoal. Quem quiser ver, tem lá em casa uma das ações do meu pai. Foram 248 sócios que fundaram a cerâmica Cocal. Cada uma das ações era 10 mil conto de reais, 10 mil conto de reais cada uma das ações. 10 mil conto comprava mais do que uma colônia de terra na época. Uma colônia, 30 hectares e um quarto de terra, são 300 mil metros quadrados de terra, são 1.100 metros de comprimento por 275 metros de largura para fazer uma colônia de terra. Então, quantos colonos colocaram ali? O valor de 2 colônias de terra, de 3 colônias de terra, que seria mais de 100 hectares, imaginamos, né? Então, aí a empresa, por que foi fundado em Cocal a cerâmica Cocal? Primeiro porque os homens eram corajosos, né? Porque fábrica de banha, depois quebrou e assim por diante. Aí o clube de Cocal, quando fundaram também em 1924, que a serra que cerrou a madeira do clube está aqui, que elas trouxeram de lá, né? E um dos serradores está por aqui, né? Eu acho que os dois, né? Enfim. O clube também, uma sociedade, se tem documento guardado, registrado. Hoje não se sabe mais de quem é. Está fazendo bem porque estão fazendo fraldas, olaios, tudo isso. Mas é um patrimônio que é dos nossos antepassados. Isso ninguém mais fala, ninguém mais reconhece. Que vendendo isso aí teria que ser ressarcido para cada um dos que contribuíram. Porque não era assim. A dificuldade pelo dinheiro era muito grande. O dinheiro tinha valor, mas tinha valor porque era muito difícil. Ninguém conseguia. Saíram daqui, em 1911, saíram daqui Stefano Naspolini, Marcos Besbirolo, Ferdinando Furlan, Giovanni Giova, Paolo Cittadin, teu quataravô, quintaravô, foram trabalhar para o lado do Rio do Peixe para conseguir, na abertura de estrada de ferro, para ganhar dinheiro para comprar as terras, para pagar as terras. Outra coisa, dizem, porque quando os italianos, os polacos chegaram aqui, ganharam a terra de graça, aí contam assim, né, que um pegava o litro de vinho, ia lá na frente e dizia, daqui para cá é meu, até onde eu enxergo, e aí ela fincava um marco e era assim, mentira.
Quem fala isso ou é desinformado ou está brincando. A gente tem os documentos. Meu nono foi juiz de paz por muitos anos e ele que cuidava muito disso. Chegava a imigração, desembarcava, entrava mata dentro, chegava no rancho que tinha em armazém, aí eram distribuídos os colonos, já tinha as terras medidas. Alguém pode ter invadido as terras, ou seja, tomado posse, aonde as terras não eram medidas ainda, né? Lá tipo Sesmarias, essas coisas, né? Mas aonde as terras eram medidas para a colonização, todos compraram, recebiam um título provisório, te dando um prazo de 5 a 8 anos para pagar esse terreno, com uma recomendação. Se em 5 anos, 8, tu não tiver desmatado 50% da tua área, tu perde tudo aquilo que tu pagou, as benfeitorias que tu construiu, e vai ser vendido para outro. Então, por isso que foi desmatado muito, porque o governo obrigava para colonizar. Porque os italianos, poloneses, conhecendo a crise que viveram na Polônia, na Itália, os alemães, cortavam o coração para derrubar uma árvore, porque não queriam derrubar, porque na Itália já não tinha mais mato. Só que eles eram obrigados a derrubar, porque senão o governo te tomava a terra. Depois de tu ter pago aquele título provisório com documentos, aí o governo então te dava a escritura legítima. Mas olha só, em 1904, muitos colonos, na grande maioria, já tinham pago os terrenos. Eu tenho cópia lá do teu bisnono, que eu tenho que te dar também, né? Tinham pago os terrenos e não tinham recebido ainda a escritura. Fizeram um levante em Cocal, liderados por Carlos Ozelame. Carlos Ozelame é o bisavô do Alfeu. Carlos Ozelame, Ferdinando Furlan, Domenico Zanata, Giovanni Dal Ponte, dos Rosso, Frederico Rosso, e por aí, sim, todos aqueles que tinham pago as terras. E foram para Uruçanga de a pé, em frente à prefeitura, que é ali do lado da igreja, estão restaurando, né? E a polícia então enfrentou o movimento, e eles, com a documentação legítima, que as terras estavam pagas, a polícia recuou e reconheceu o movimento. Daquela data em diante, o Paulo Siquinel, o velho Paulo Siquinel, a turma toda, né? Os mais antigos, né? Daquela data em diante, o governo então começou a despachar as escrituras. Vê como o governo brasileiro foi tão safado na época. Eu disse isso na Itália, e o governo italiano também não teve interesse pelos compatriotas que estavam aqui passando fome, mortos pelos índios, né? Falei isso lá, e vi muita gente chorar por isso. O governo se omitiu, o governo italiano também. Então, a situação dessa gente deixa a gente assim, de uma maneira, se revoltar não adianta, mas causa um sentimento profundo, uma dor profunda, que a gente se põe no lugar, não é? E eu lembro, a minha mãe foi levada a cavalo para o hospital em Nova Veneza, não é tão longe, mas é Nova Veneza, eu lembro disso, a cavalo. Então, a cerâmica Cocal, ela foi construída aqui porque encontrou pessoas que depositaram confiança e dinheiro, né? E a melhor jazida de argila, hoje se fala argila, na época era o caulim. A melhor jazida de caulim existe aqui na nossa terra, Cocal. Aonde é o Bistec, aonde é o Marcon, aquele rebaixo aí, se vocês perceberam a lomba, o nível do terreno, onde é o prédio do seu Cláudio Goulart, tudo aquilo aí foi extraído o precioso caulim. A Sazaca em Criciúma, ela foi fundada porque buscava matéria-prima em Cocal, na barreira ali, na caulim. Então, a cerâmica Cocal foi construída
Também por isso. E trabalhou e estava indo muito bem. Material muito precioso, muito bom, mas mal administrada. Aí perguntei para o meu pai, né? Mas senhora, disse, fábrica de banha foi à falência, a cervejaria foi à falência, o clube daquele jeito, a cerâmica foi à falência também. Por quê? Mal administrada. Aí ele me respondeu assim, quiseram comer o pão antes de fazer o fermento. Por quê? Se tivesse conduzido bem a empresa, não tivesse desviado alguma coisa, ela ia crescer automaticamente. Lá pelas tantas, quando tivesse muito dinheiro, se tirasse alguma coisa, não ia ser percebido e a empresa só ia. Mas quebraram ela. Então, ficou parada por um tempo, graças a Deus e graças a um grande homem chamado Massimiliano Gadziski, que veio e conquistou a confiança dos sócios. Ele, quando comprou, ele não tinha um centavo para dar para os associados. Qualquer um dos associados podia ter feito a mesma proposta nas mesmas condições. Eu compro, ele disse. Eu compro, só que eu não tenho dinheiro para pagar. Se eu ir bem, eu pago vocês. Se eu ir mal, fica ali como está. Perdido por perdido, eles venderam. E aos poucos ele foi, e quando ele administrou sozinho, não tinha mais desvio de dinheiro, só foi. Prova disso que era mala administração. Pena que eu não trouxe um azulejo, eu ainda tenho um azulejo guardado da cerâmica Cocal Limitada. Então, eu acho que daí vai ficar muito longa, talvez, né? Mas enfim, não se pode falar em Cocal, em progresso, se não lembrarmos do começo de tudo, a fábrica de banha e a cerâmica Cocal. Aí depois tem tantas outras coisas, mas que já vieram num momento bem mais fácil, né? Muito bem. Olha, Aldo, agradecemos a sua participação na Feira Cultural. Sobre os índios, tu queria falar também? Sobre os índios? Se o senhor quiser falar. Não sei, tu queria? Era para ter perguntado. Tu perguntou? Mas aí foi longo. Queres que fale alguma coisa? Pode ser? Pode ser, se quiser. Tá, mas fala um pouquinho mais alto, que eu estou com um pouquinho. Não, pode ir, pode ir. Pode ser? Não, porque depois ela fala. Eu estou com um pouquinho de falta de audição. Os índios era assim. Por isso que os Açores não vieram muito para frente, ficaram mais na costa do mar, né? Então, os índios, a imigração aqui sofreu grandes ataques pelos índios, né? Então, aqui na nossa região, Rio Salto foram matados Giovanni Valdessar pelos índios lá na Terra da Nega, né? A vizinho ali dos Citadins, a família de Brida, a Domênica, acho que era Domênica, enfim, da família de Brida. Quando a mãe estava no rancho, normalmente eles faziam assim, faziam o rancho a pau a pique, coberto de palha e fechado com madeira lascada. Toras de madeira, então era aberto, feito prancha, porque não tinha serra, né? E fazia costaneiras assim, e o fechando, aqui, onde era o comércio do Pietro Francesco Sichinello, ali, Então, aí fazia essas casas e fazia como 2 andares, porque lá em cima as onças não subiam, né? Certo, né? Então dormiam em cima, né? Embaixo, né? Então aqui no Rio Salto, a família de Brida, a mãe estava no rancho e percebeu o ataque dos índios, tinha 3 filhos, 2 ela conseguiu carregar no colo, um cada braço, e a menina com 2 a 4 meses, ela escondeu dentro de uma cesta de taquara, assim feita tipo um baú, cobriu e deixou ali, correu até na casa de Giovanni Benedetti pedindo socorro, 1 quilômetro de distância. E então Giovanni Benedetti pegam lá uma pistola
e sai gritando, Vemafes, campeves, campeves que vecope, sai que eu mato vocês, dizendo para os índios, mas italianos, mas os índios tinham muito medo de arma de fogo. Quando eles correram, aí eles foram lá para pegar a menina, chegaram lá, eles tinham furado os olhos dela, tinham matado, degolado a paulada assim, com madeira, com 4 meses dentro do baú, né? Isso foi ali no Rio Salto. No Rio América Abaixo, a família Esprícigo também foi matado também, e no Rio Deserto, Giovanni Baldessar, e ali na Rio Maior, quem vai para Santana, ali foi matado também a pessoa da família Pilon, pelos índios. Então eles entravam, eles vinham e atacavam, carregavam tudo que tinha de alguma coisa de comida dentro de casa, carregavam as roupas e perseguiam, roubavam o boi, o cavalo, matavam tudo, né? Até que os imigrantes então começaram a escrever para os seus países de origem que não viessem mais para o Brasil, porque o ataque de índio era muito forte e estavam matando os italianos, os poloneses. Aí a imigração freou, ninguém mais queria vir. Aí então a colonizadora com o governo fizeram assim, tiveram que dar um alerta. Vamos ter que matar os índios. Quem vai? Vamos procurar os corajosos. Aí vieram aqui. Tinha um senhor que era agremiador prático, chama-se Natale Coral. Ele tem uma bisneta aqui no bairro Boa Vista, Maria Coral, casada com Alessio, aqui na Boa Vista. Ela é é bisneta do Natale Coral, o bugreiro. Então o Natale Coral juntou mais os Baldessari, por aí afora, e uma turma, e o governo então fez proposta que cada índio abatido recebia uma recompensa, dinheiro. Só que teria que trazer as orelhas comprovando. Então, foram se reunir e um ano antes disso, os índios tinham raptado a mulher do Natale Coral. Roubaram ela de casa, levaram para o mato. Fazia um ano que ela estava com os índios e eles conseguiram. Ela então pelos matos andando com os índios, com pedras, ela batia nas árvores para deixar marca que alguém passou. E eles conseguiram achar o acampamento, a aldeia deles, né? Então, à noite, com muito silêncio, eles chegaram e rodearam. Quando eles estavam dormindo, entraram e fizeram o massacre, mataram tudo que puderam, porque era matar ou morrer, né? E recuperaram então a mulher do Natal, já tinha um filho com o bugre, né? Com o índio, né? E mais um que eles trouxeram para casa. E depois então trouxeram, no livro do Padre Agenor, eu acho que eu mostrei para vocês, né? Quando fui visitá-lo, ele me pediu que no livro, ele me deu um livro e autografou. Esqueci de trazer, com o pedido de que, para Furlan completar pediu para completar aquele sobre os poloneses, sobre essa história. Então, agora há pouco eu fui achar isso aí, eu nem lembrava mais disso, por isso que me botou agora um peso nas costas que eu vou ter que escrever. Então mostra um saco de orelha nesse livro. Não sei se está cheio, mas enfim, é um monte de bugre que eles mataram, 70, 80 ou 100, 2 orelhas cada um, dá bastante. Aí a colonizadora achou que era muito e não quis pagar. Aí eles então disseram, então nós vamos para a laguna e vamos denunciar vocês. Aí eles se obrigaram e pagaram. Aí os índios começaram a ser afugentados e foram lá mais por Rio Deserto para cima e desapareceram daqui. E um deles, que é o Feliciano, né, que não era de Cocal, esse aqui era índio também, nós levávamos comida para ele. Ele morava ali, aonde é o laboratório, a quem vai para o Schuller, como é o nome daquele laboratório aí, do Jaime de Brida aí? Entre o Jaime de Brida e o Paulo Gale, ele tinha um ranchinho aqui, Feliciano.
A mãe fazia comida e nós levava, eu com a Salete e minha irmã, levava comida para ele. E então ele era domesticado, inclusive na gripe espanhola, começou em 1918, dezembro de 18 a janeiro de 21, ou janeiro de 18 a dezembro de 21, durou 3 anos, que morreu muita gente. Ele ia a Pedras Grandes buscar medicamento, porque ninguém saía de casa, era todo mundo isolado. E ele ia para lá buscar medicamento. Em Lauro Miller, naqueles matão ali, tinha tipo um entreposto. Ele trazia o medicamento e ali era distribuído para as pessoas dessa febre, dessa gripe, dessas doenças, né? Era uma coisa assim. Antigamente, o tratamento da tuberculose era assim. Quando a pessoa da família fosse tuberculoso, não ficava dentro de casa. Eles faziam um ranchinho longe, uns 100 metros da casa, uma janelinha, faziam a comida e levavam com uma vara para dar para ele se alimentar lá e para não ter contato. Aqui em Cocal foram 2 pessoas que a gente sabe quem foi, e mais, né? Enfim. Seu Alto, agradecemos a sua participação na Feira Cultural da Escola Cristo Rei e pedimos que o senhor deixasse uma mensagem final para os habitantes de Cocal do Sul. Eu que agradeço pelo convite e quero parabenizá-los todos pela ideia, pelo esforço. Tudo isso dá trabalho, mas sem trabalho pouco se faz. Principalmente o resgate da cultura. Se não fizermos isso rapidamente, vai desaparecer. E se não tivermos cultura, não temos identidade. Eu, em nome da minha família, sou eternamente grato ao povo de Cocal, seja de todas as origens, de todas as raças, politicamente de todos os partidos. Quero dizer que não sei quantos anos Deus ainda vai me deixar na terra, seja feita a vontade dele até o dia que ele quiser, né? Tá bom. Vou morrer devendo obrigação para o povo de Cocal, por tudo que fizeram por mim e por tudo que estão fazendo também, contribuindo pelo progresso, mas peço mais uma vez, não deixem de fazer isso. Dedique mais ainda o seu tempo, façam esse resgate, essa manutenção, isso é preciosidade. E se não fizermos, daqui a pouco nós vamos ser lembrados, na época tinha aquele lá que sabia alguma coisa, mas não fez nada. Então não vamos correr esse risco de ter que pagar por isso. Então vamos se dedicar. Então, muito obrigado. Dalla Italia noi siamo partiti con grande onore. 36 giorni di macchina a vapore e nell'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà questa America? America, 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 è un bel masolino di fiori. All'America
America noi siamo arrivati, n'abbiamo trovato né paia e né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel massolino di fiori. E l'America noi siamo e le larga, circondata de monti e de piani, e con la industria dei nostri italiani abbiamo fondato paesi e città. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fiori.